A história de São Bernardo de Claraval começa no final do século XI, em uma França onde a nobreza e a cavalaria ditavam os valores da sociedade. Nascido em 1090, Bernardo era um jovem de inteligência brilhante, beleza notável e um futuro promissor nos tribunais ou nos campos de batalha. No entanto, o seu coração não se contentava com a glória passageira dos homens. Ele sentia um chamado irresistível para se tornar um cavaleiro de um reino eterno, servindo unicamente ao Senhor Jesus, enquanto o mundo lhe oferecia honras. Bernardo via na humildade de Jesus Cristo o único caminho para a verdadeira nobreza. Movido por um fogo interior que nada podia apagar, ele decidiu abandonar tudo para entrar no mosteiro de Cister, uma comunidade que buscava viver a regra de São Bento, com uma austeridade e um foco em Jesus que muitos consideravam impossíveis. Bernardo não foi para o mosteiro sozinho. A sua paixão por Jesus era tão contagiante que ele convenceu 30 dos seus companheiros, incluindo seus próprios irmãos, a segui-lo na renúncia ao mundo. Quando Bernardo chegou às portas de Cister em 1112, a ordem estava à beira da extinção, mas a sua chegada foi o sinal de que Jesus desejava renovar a vida monástica. Bernardo mergulhou num silêncio profundo e numa penitência rigorosa, buscando em cada vigília e em cada jejum uma união mais íntima com o sofrimento e a glória de Jesus. Para ele, o mosteiro não era um lugar de repouso, mas o campo de batalha onde a alma lutava contra o ego para ser preenchida pela luz de Jesus Cristo. A sua dedicação era tamanha que a sua presença transformou o deserto de Cister num oásis de fervor espiritual centrado no amor a Jesus. Apenas 3 anos após a sua entrada, Bernardo foi enviado para fundar um novo mosteiro num vale sombrio conhecido como o Vale do Absinto, que ele rebaptizou como Claraval, o Vale de Luz. Ali, em meio a privações extremas e ao trabalho duro na terra, Bernardo e os seus monges ergueram um monumento vivo de adoração a Jesus. Ele ensinava que a vida cisterciense deveria ser um espelho da simplicidade de Jesus em Nazaré, onde cada gesto, desde o arado até o canto dos salmos, era uma oferta de amor ao Redentor. Bernardo tornou-se o coração de Claraval, atraindo centenas de homens que queriam aprender a arte de amar a Jesus acima de todas as coisas. Ele provou que a força de um homem de Deus não reside na espada, mas na sua total dependência da graça de Jesus. A espiritualidade de Bernardo era profundamente cristocêntrica. Ele foi um dos primeiros a enfatizar a importância de contemplar a humanidade de Jesus, vendo nas feridas de Cristo o refúgio seguro para a alma pecadora. Para Bernardo, Jesus não era apenas um Deus distante, mas o amado que convida a alma para um banquete de amor místico. Ele passava horas em oração, meditando no nome de Jesus, que ele descrevia como mel na boca, melodia no ouvido e júbilo no coração. Claraval tornou-se o centro de uma irradiação espiritual que se espalhou por toda a Europa, fundando centenas de novos mosteiros que proclamavam a soberania de Jesus Cristo através do silêncio e do trabalho. Neste primeiro bloco, vemos o nascimento de um gigante. Bernardo de Claraval mostra-nos que o verdadeiro poder transformador nasce da renúncia por amor a Jesus. Ele não buscou reformar a igreja com decretos externos, mas começou pela reforma do seu próprio coração, tornando-se um canal por onde a vida de Jesus pôde fluir para renovar o mundo. O cavaleiro que trocou a armadura pelo hábito tornou-se o mestre do amor divino, ensinando-nos que a maior aventura da vida humana é o mergulho na luz de Jesus. Claraval foi apenas o início de uma missão que levaria Bernardo a aconselhar papas e reis, sempre com o nome de Jesus como o seu único estandarte e a sua única força. O coração da teologia de São Bernardo de Claraval não residia em abstrações intelectuais frias, mas em uma relação ardente e profundamente pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Em uma época em que a divindade de Deus era frequentemente vista como algo distante e temível, Bernardo foi o grande apóstolo que reconduziu a cristandade ao mistério da humanidade de Jesus. Para ele, o caminho para o conhecimento de Deus passava obrigatoriamente pelas chagas, pelas lágrimas e pelo sangue de Jesus. Bernardo ensinava que, ao se tornar homem, Jesus traduziu o amor invisível do Pai em uma linguagem que o coração humano pudesse compreender e abraçar. Ele via no presépio de Belém e na cruz do Calvário não apenas eventos históricos, mas convites íntimos para uma união mística. Para Bernardo, meditar na vida de Jesus era o remédio para todas as tentações e a fonte de toda a consolação. Ele descrevia a doçura do nome de Jesus como um bálsamo que cura as feridas da alma e uma luz que dissipa as trevas da dúvida. A centralidade de Jesus em seus escritos transformou a espiritualidade medieval, dando início a uma devoção que via no homem Deus o irmão, o amigo e o esposo da alma.
Sua obra-prima, Os Sermões sobre o Cântico dos Cânticos, representa o ápice desse misticismo cristocêntrico. Bernardo não via no poema bíblico apenas uma história de amor humano, mas a alegoria definitiva do encontro entre a alma e o Verbo, que é Jesus. Nestes sermões, ele explora a profundidade do desejo espiritual, ensinando que a alma foi criada para ser amada por Jesus e para amá-lo em retorno com uma exclusividade total. Ele descrevia o beijo do Verbo como a comunicação direta da graça de Jesus ao espírito humano, um estado de união onde as palavras cessam e apenas o amor de Jesus permanece operante. Bernardo insistia que ninguém pode falar verdadeiramente de Jesus sem antes ter experimentado a doçura de sua presença no silêncio da oração. Ele exortava seus monges a buscarem a face de Jesus em cada versículo da Escritura, pois, para ele, toda a Bíblia era um véu que, quando retirado, revelava o esplendor de Jesus Cristo. Sua linguagem era carregada de uma paixão santa que inflamava os corações, provando que a razão humana só atinge sua plenitude quando se dissolve no amor de Jesus. Bernardo também sistematizou o que chamava de os 4 graus do amor, uma escada espiritual que conduz o homem do amor egoísta à adoração pura de Jesus. No primeiro grau, o homem ama a si mesmo por causa de si mesmo. No segundo, ele começa a amar a Deus, mas ainda em busca de benefícios próprios. Contudo, é no terceiro grau que a alma começa a amar a Deus por quem Ele é, e isso só é possível através da contemplação da bondade de Jesus. Finalmente, no 4º grau, o homem atinge a perfeição de amar a si mesmo apenas por causa de Jesus, vivendo em uma conformidade total com a vontade divina. Bernardo ensinava que este estado de perfeição raramente é atingido nesta vida, mas que a busca constante por Jesus é o que dá sentido à existência. Ele via na humildade de Jesus o modelo supremo para o monge e para todo cristão, afirmando que não se pode subir ao conhecimento de Deus sem antes descer pela escada da humildade, seguindo os passos de Jesus até o aniquilamento da própria vontade. A devoção de Bernardo à humanidade de Jesus culminava na contemplação de suas chagas sagradas. Ele descrevia as feridas de Jesus como fendas na rocha onde a alma pode se esconder e encontrar refúgio contra o inimigo. Para Bernardo, o coração aberto de Jesus na cruz era a prova definitiva de que Deus nos ama com um amor vulnerável e eterno. Ele convidava todos a beberem da fonte de misericórdia que brota do lado de Jesus, encontrando ali a força para superar qualquer provação. Esta visão de um Jesus sofredor e próximo humanizou a fé europeia, influenciando gerações de santos e artistas que buscaram retratar a compaixão de Jesus Cristo. Bernardo de Claraval não apenas escreveu sobre o amor, ele tornou-se um ícone desse amor, provando que a inteligência mais brilhante da Europa era pequena diante da imensidão do coração de Jesus. Ele ensinou que o conhecimento que não termina em amor a Jesus é pura vaidade, e que a única ciência que realmente importa é a ciência da cruz de Jesus. Ao final de sua vida, Bernardo era respeitado como a consciência da Europa, mas em seu íntimo, ele permanecia o simples monge que chorava de alegria ao pronunciar o nome de Jesus. Sua doutrina do amor não era um sistema filosófico, mas um testemunho vivo de alguém que fora conquistado pela beleza de Jesus Cristo. Ele nos deixou a lição de que o cristianismo é essencialmente uma história de amor entre o Criador e a criatura mediada pela carne e pelo Espírito de Jesus. Bernardo do Claravel, o Dr. Melífluo, continua a sussurrar através dos séculos que nada é mais doce, nada é mais forte e nada é mais necessário do que o amor de Jesus. Ele ancorou a esperança da Igreja na pessoa viva de Jesus, garantindo que a luz da Idade Média fosse acima do tudo, a luz que emana da face de Jesus Cristo, o único e eterno amado das nossas almas. Embora São Bernardo de Claraval desejasse ardentemente o silêncio da cela e o recolhimento na oração a Jesus, a sua luz era vasta demais para ficar oculta sob o alqueire do mosteiro. No século XII, ele tornou-se, sem jamais o pretender, o verdadeiro árbitro da Europa, o conselheiro de papas e o guia de reis. A sua influência não nascia de uma ambição política, mas de uma integridade inabalável fundamentada no nome de Jesus. Quando a Igreja foi abalada pelo cisma entre Inocêncio II e Anacleto II, foi a voz de Bernardo que se ergueu para restaurar a unidade em torno da verdade de Jesus. Ele percorreu reinos e cortes, não como um diplomata, mas como um profeta que exigia que a honra de Jesus fosse colocada acima de todos os interesses humanos. Para Bernardo, a autoridade só era legítima quando se submetia ao senhorio de Jesus Cristo,
o único e verdadeiro Rei dos Reis. A sua presença nas assembleias políticas trazia o peso da eternidade para as decisões temporais, lembrando aos poderosos que todos prestarão contas diante do tribunal de Jesus. Ele via na paz da igreja a condição necessária para que o evangelho de Jesus pudesse ser anunciado sem impedimentos a todos os povos. A sua relação com o papado atingiu o ápice quando um de seus antigos discípulos, o monge Bernardo de Pisa, foi eleito como Papa Eugênio III. Bernardo escreveu o Tratado de Consideration, um manual de sabedoria onde exortava o sucessor de Pedro a nunca se deixar corromper pelo luxo ou pela burocracia, mas a permanecer um humilde servo de Jesus. Ele lembrava ao Papa que ele não era o Senhor dos fiéis, mas o dispenseiro das graças de Jesus Cristo, em cada carta e em cada conselho. Bernardo insistia que o centro da missão papal deveria ser a salvação das almas por meio do amor de Jesus. Ele via na Cátedra Romana não um trono de poder, mas um altar de sacrifício. Pública foi a pregação da Segunda Cruzada. Em 1146, por ordem do Papa e a pedido do rei de França, Bernardo subiu ao púlpito em Vézelay para inflamar o coração dos cavaleiros. A defenderem a Terra Santa, ele não pregava uma guerra de conquista, mas um ato de penitência e defesa do lugar onde o sangue de Jesus fora derramado. Bernardo via na cruz um estandarte de salvação e exortava os homens a tomarem o sigilo de Jesus sobre os seus ombros. Ele acreditava que a defesa dos lugares santos era um dever de amor para com a humanidade de Jesus, que ali nascera, sofrera e ressuscitara. O seu entusiasmo era tão avassalador que os tecidos para as cruzes acabaram e ele teve de rasgar o seu próprio hábito monástico para fornecer o símbolo da cruz aos novos soldados de Jesus. Para Bernardo, a cruzada era uma oportunidade para os pecadores se reconciliarem com Jesus Cristo, através de um sacrifício heróico pela fé. O fracasso trágico da Segunda Cruzada trouxe a Bernardo uma humilhação profunda e um sofrimento imenso. Ele foi alvo de duras críticas e acusações, mas aceitou tudo com a humildade de quem segue os passos de Jesus no caminho do Calvário. Em vez de se defender, ele assumiu sobre si a vergonha do fracasso, afirmando que os pecados dos cristãos haviam impedido a vitória de Jesus. Bernardo via na humilhação um meio de se conformar ainda mais à face sofredora de Jesus, ensinando que o sucesso aos olhos do mundo não é o critério da fidelidade a Deus. Ele retirou-se cada vez mais para o silêncio de Claraval, onde continuou a interceder pela paz e pela unidade no nome de Jesus. O fracasso humano da expedição serviu para purificar o seu coração, despojando de qualquer vestígio de vanglória e fixando seu olhar unicamente na glória eterna de Jesus. Até o fim, Bernardo permaneceu o monge que via em cada evento histórico a mão providencial de Jesus. Ele provou que um homem de oração pode influenciar o destino das nações sem perder a sua alma, desde que o seu foco seja unicamente o senhorio de Jesus Cristo. A sua vida como conselheiro e mediador não foi um desvio da sua vocação monástica, mas uma extensão da sua caridade por Jesus. Bernardo de Claraval ensinou que a verdadeira política cristã é aquela que busca o bem comum sob a luz da eternidade de Jesus. Ele deixou um legado onde a autoridade e a humildade se fundem, mostrando que o maior serviço que se pode prestar à sociedade é apontar o caminho que leva a Jesus. Mesmo entre os estrondos das batalhas e os sussurros das cortes, a sua alma permanecia em adoração constante a Jesus, o único nome que dá sentido à história humana e à paz das nações. A trajetória de São Bernardo de Claraval não foi marcada apenas pela construção de mosteiros ou pela diplomacia entre reis, mas por uma defesa intransigente e apaixonada da ortodoxia de Jesus Cristo. No coração do século XII surgiu um desafio intelectual que ameaçava transformar a fé em uma mera equação lógica: o racionalismo de Pedro Abelardo, enquanto Abelardo buscava dissecar os mistérios de Deus através da dialética pura. Bernardo via nessa abordagem um perigo mortal para a alma simples que busca Jesus. Para o monge de Claraval, a fé não era um problema matemático a ser resolvido, mas uma pessoa a ser amada. A pessoa de Jesus. Bernardo acreditava que a inteligência humana, por mais brilhante que fosse, deveria ajoelhar-se diante da manjedoura e da cruz de Jesus.
Ele argumentava que tentar compreender a Santíssima Trindade ou a encarnação de Jesus apenas pela razão era despojar esses mistérios de sua força salvífica. Para Bernardo, o conhecimento de Jesus vinha mais da oração e da experiência mística do que das disputas acadêmicas das escolas de Paris. Ele via em Abelardo um novo Goliat que desafiava o exército do Deus vivo, e Bernardo como um novo David. Armou-se com a funda da palavra de Jesus para proteger a herança da igreja. O confronto atingiu o seu clímax no Concílio de Sens, em 1140. Bernardo não enfrentou Abelardo com silogismos complexos, mas com o peso da tradição e o fogo do seu amor por Jesus. Ele expôs os erros doutrinários que reduziam a graça de Jesus a um conceito abstrato, reafirmando que a salvação é um dom gratuito que recebemos através do sangue de Jesus Cristo. Bernardo não odiava a razão, mas exigia que ela fosse serva da fé em Jesus. Ele provou que a verdadeira sabedoria cristã é aquela que nasce no silêncio do claustro, onde o nome de Jesus é meditado dia e noite. A vitória de Bernardo em Sens não foi apenas uma vitória pessoal, mas o triunfo da teologia do coração sobre a teologia da curiosidade. Ele garantiu que as futuras gerações vissem em Jesus o mistério que nos abraça, e não um objeto de laboratório para a mente humana. O nome de Jesus permaneceu, graças ao seu zelo, como o centro inabalável da adoração católica, protegido contra a vaidade do intelecto que esquece a humildade de Jesus. Paralelamente à sua luta pela verdade de Jesus, Bernardo desenvolveu uma das mais belas e profundas devoções marianas da história. Ele é o autor da máxima de Maria non consates. Sobre Maria, nunca se falará o suficiente. Contudo, para Bernardo, a Virgem Maria nunca foi um fim em si mesma. Ela era o caminho perfeito, o aqueduto sagrado por onde a graça de Jesus chegou até nós. Ele ensinava que para encontrar a Jesus, devemos ir por meio daquela que lhe deu a carne. Bernardo via em Maria a estrela do mar que guia os navegantes perdidos nas tempestades da vida em direção ao porto seguro, que é Jesus Cristo. Suas homilias sobre a Virgem Maria transbordam de uma ternura filial, que humanizou ainda mais a relação dos fiéis com o divino. Ele convidava todos a olharem para a estrela e a chamarem por Maria. Sempre que o peso dos pecados ou a fúria das tentações os afastasse de Jesus, em sua visão mística, Maria é a advogada que apresenta nossas petições ao seu Filho, Jesus, garantindo que nenhum coração que a procure fique sem o consolo do Salvador. A espiritualidade mariana de Bernardo estava intrinsecamente ligada à sua meditação sobre a infância e a paixão de Jesus. Ele contemplava o sorriso de Maria para o menino Jesus e a dor de Maria aos pés da cruz de Jesus, ensinando que ela foi a primeira e mais perfeita discípula do Senhor. Bernardo acreditava que a humildade de Maria foi o que atraiu o olhar de Deus, permitindo que o Verbo Jesus se fizesse carne em seu ventre. Por isso, ele exortava seus monges a imitarem a pureza e a obediência da Virgem, para que eles também pudessem dar à luz Jesus em suas próprias almas, através das boas obras. Para Bernardo, a devoção a Maria era a salvaguarda da fé na verdadeira humanidade de Jesus. Se Jesus nasceu de uma mãe real, então o seu sofrimento por nós foi real, e a sua vitória sobre a morte é a nossa vitória. Claraval tornou-se assim um santuário onde o nome de Jesus era exaltado em perfeita harmonia com a veneração à sua Mãe Santíssima. Até o final de seus dias, Bernardo equilibrou a firmeza do defensor da fé com a doçura do místico mariano. Ele mostrou que a defesa da ortodoxia de Jesus exige tanto uma mente afiada quanto um coração terno. A sua luta contra o erro não nascia do ódio, mas de um amor zeloso que não suportava ver a face de Jesus obscurecida por teorias humanas. Ao mesmo tempo, sua oração a Maria era o bálsamo que suavizava as feridas das batalhas teológicas. Bernardo de Claraval deixou para a posteridade a lição de que o verdadeiro teólogo é aquele que reza, e que o verdadeiro devoto é aquele que busca Jesus em espírito e verdade. Ele uniu a inteligência da igreja ao coração da igreja, ancorando tudo no mistério insondável de Jesus Cristo. Sua vida foi um testemunho de que, sob o olhar de Maria, o caminho para Jesus torna-se imenso e suave, e que na defesa de Jesus, a alma encontra a sua verdadeira força e o seu destino eterno na luz do Pai. O ano de 1153 marcou o entardecer terreno de uma das almas mais vibrantes que a Europa já conheceu. São Bernardo de Claraval, exausto por décadas de viagens exaustivas, jejuns rigorosos e o peso constante de carregar a consciência da cristandade sobre os ombros, sentia que o seu encontro final com Jesus estava próximo. O seu corpo, que ele outrora chamara de miserável companheiro, estava agora totalmente consumido pelo fogo do amor de Jesus. Mesmo em sua fraqueza extrema,
Bernardo não cessava de ditar cartas e exortações, lembrando a todos que a única realidade que permanece é o amor de Jesus Cristo. Ele não temia a morte, pois para ele, morrer era finalmente despir-se do véu da carne para contemplar, sem sombras, a face gloriosa de Jesus, em seu leito de dor. O nome de Jesus era o seu único suspiro e o seu único consolo. Ele pedia aos seus monges que não chorassem por ele, mas que glorificassem a Jesus por finalmente permitir que o servo voltasse para a casa do Senhor. A humildade que ele pregou durante toda a vida manifestou-se em seus momentos finais, quando ele se declarou um pecador que confiava exclusivamente na infinita misericórdia de Jesus. No dia 20 de agosto, cercado pelo pranto silencioso de seus filhos espirituais, em Claraval, Bernardo de Claraval entregou a sua alma a Deus. Ele morreu com uma serenidade que provava que a sua vida fora uma preparação contínua para aquele instante de união definitiva com Jesus. A notícia de sua morte espalhou-se como um incêndio pela Europa, e reis, camponeses e papas lamentaram a partida daquele que fora a voz de Jesus em tempos de incerteza. Bernardo foi sepultado na igreja da sua amada Claraval. Mas o seu túmulo não foi um lugar de luto, e sim um centro de irradiação da graça de Jesus. Poucos anos depois, em 1174, a igreja reconheceu formalmente a sua santidade. Mas para aqueles que o conheceram, a sua vida já fora um milagre contínuo operado pelo nome de Jesus. Ele deixou este mundo, mas a sua presença continuou viva através da reforma profunda que ele operou na alma ocidental, ancorando-a na meditação da vida e da paixão de Jesus Cristo. O legado de Bernardo de Claraval é vasto como o oceano que ele tanto usou em suas metáforas. Ele transformou a ordem de Cister de uma pequena comunidade prestes a desaparecer em um império espiritual de mais de 300 abadias espalhadas por todo o continente, cada uma dedicada ao louvor incessante de Jesus. Através dos seus monges, ele ensinou a Europa a orar, a trabalhar e a amar a Jesus com uma paixão renovada. Ele foi o Dr. Melífluo porque as suas palavras eram doces como o mel que emana do nome de Jesus, capazes de suavizar os corações mais endurecidos. A sua influência na teologia mariana e cristocêntrica moldou o pensamento de santos posteriores, como Francisco de Assis e Tomás de Aquino, garantindo que o mistério da humanidade de Jesus permanecesse no coração da fé católica. Bernardo provou que a mística e a ação não são opostas, mas duas asas que levam a alma até Jesus. Ele foi o arquiteto de uma Idade Média que, apesar das suas sombras, buscava incessantemente a luz da face de Jesus Cristo. Hoje, quando olhamos para as ruínas de Claraval, ou para os manuscritos preservados de seus sermões, ouvimos o rugido suave do Leão de Cristo que nunca se cansou de proclamar que Jesus é tudo em todos. São Bernardo de Claraval ensina-nos que a nossa inteligência, os nossos talentos e a nossa própria vida só atingem a plenitude quando são colocados aos pés de Jesus. Ele nos deixou o mapa do amor místico, mostrando que cada um de nós pode encontrar o seu próprio vale de luz. Se tivermos a coragem de renunciar a nós mesmos por causa de Jesus, a sua vida foi uma sinfonia composta em honra ao Verbo encarnado. Uma melodia que continua a ressoar em cada alma que busca a verdade no nome de Jesus. Ele não foi apenas um homem de sua época, mas um guia eterno para todos os que desejam atravessar o deserto deste mundo guiados pela estrela do mar, em direção ao abraço eterno de Jesus. Este documentário sobre o primeiro gigante da nossa 6ª temporada chega ao fim, mas a lição de Bernardo permanece. Não prefira nada ao amor de Jesus. Ele foi o cavaleiro que venceu as batalhas mais difíceis, menos aquelas que ocorrem no interior do coração humano, e saiu vitorioso porque sua armadura era a graça de Jesus. Que o exemplo deste monge incansável nos inspire a buscar a santidade no cotidiano, transformando o nosso trabalho em oração e a nossa vida em um hino de louvor a Jesus Cristo. São Bernardo de Claraval, o místico da ação e o apóstolo do amor, repousa agora na glória que ele tanto descreveu, contemplando para sempre a beleza antiga e sempre nova que é o próprio Jesus. Que o rastro de luz deixado por Claraval ilumine os nossos passos e que o nome de Jesus seja, como foi para ele, a nossa única e eterna alegria.